Salve, salve galera do Esporte História, videozinho rápido, a gente contar um pouquinho sobre os naturalizados, os estrangeiros que já foram campeões mundiais, ou seja, aqueles caras que nasceram em outros países, se naturalizaram por um país diferente, obviamente, e foram campeões do mundo por essas seleções que não foram suas pátrias de nascimento, se assim eu posso dizer, né? Jogadores naturalizados que foram campeões do mundo. A gente fez uma pesquisa bem longa aqui e, olha, eu acho que tem mais gente, é minha opinião, eu acho que tem mais gente, mas na minha pesquisa eu consegui achar o seguinte, vamos de Copa em Copa, né? Em 1930 o Uruguai foi campeão, não tinha ninguém, mas em 1934 a Itália campeã, eu consegui achar quatro jogadores que nasceram fora da Itália que faziam parte da seleção italiana. Curiosamente, nenhum dos quatro, só o Orsi era titular, jogou como titular na seleção italiana, fez até gol ali nas semifinais contra a Áustria, o Orsi, se não me engano. Mas assim, além do Orsi, tínhamos o Guaita e o Monti, os três argentinos da seleção italiana, filhos de italianos, né, descendentes de italianos que foram jogar a Copa 34 pela Itália, se naturalizaram. E engraçado que o Monti, por exemplo, já tinha jogado a Copa de 30 pela Argentina, né, tinha sido vice-campeão do mundo com a Argentina. E foi jogar a Copa do Mundo de 1934 pela Itália. Então, três argentinos aí, o Orsi, o Guaita e o Monti, e um brasileiro, o Guarizi, né, Antifólio, o nome do cara é difícil, né? Mas assim, é o Guarizi, que popularmente aqui no Brasil era chamado de Filó, foi craque do Paulistano, ponta de lança, ponta direita do Paulistano, também jogou no Corinthians, foi campeão no Corinthians, e aí foi chamado para a Itália de Mussolini, foi campeão com a seleção do Vittorio Pozzo em 1934. Então só em 1934 a gente achou quatro jogadores naturalizados. Em 1938 tínhamos mais dois na seleção italiana que também foi campeão. O Colaussi, que nasceu na antiga república, no antigo império, né, da Áustria-Hungria, nem existe mais, né, hoje foi dividido em dois países, né, em Áustria e Hungria. E além do Colaussi, o Andreolo, um jogador uruguaio que tinha jogado a Copa do Mundo de 30 pelo Uruguai, era reserva e também foi reserva pela seleção italiana. Aí a gente já conta um 6, né? Em 1950 o Uruguai não tinha campeão, não tinha nenhum jogador naturalizado. Em 1954 a Alemanha Ocidental não tinha nenhum jogador naturalizado, pelo menos nas nossas pesquisas. Brasil em 58 e 62 muito menos. Em 66 a Inglaterra não tinha nenhum jogador naturalizado não britânico no seu elenco. Em 1970 o Brasil também menos, não tinha nenhum jogador estrangeiro. O Brasil nunca teve um jogador estrangeiro. Agora teve o Andrés Pereira, que jogou nas seleções de base, e o Thiago também foi campeão olímpico. O Thiago não, o Rafinha, né, que é o irmão do Thiago Alcântara, os dois filhos do Mazinho, que nasceram fora do Brasil, tem cidadania brasileira e jogam com a seleção brasileira, mas a seleção brasileira nunca gostou, né, a CBF nunca gostou de convocar jogadores, por mais que eles tenham cidadania brasileira, que eles tenham nascido em outros países. Agora é que tá dando o braço a torcer, porque não tem jeito, né? Viu que perdeu o Thiago, o Pepe, o Deco nos últimos anos, jogadores que o próprio Jorginho, que hoje está na equipe do Chelsea, Diego Costa, e a seleção brasileira tá vendo que tem que fazer isso também, porque os outros países estão fazendo isso com eles, né? Então o Brasil nunca teve. Então até 1970 basicamente tínhamos só os que eu já citei como jogadores naturalizados que foram campeões do mundo. Em 74 a Alemanha Ocidental também não tinha, né? O time do Franz Beckenbauer não tinha nenhum não alemão, ou não nascido na Alemanha, né? Porque alemão todos eram, né? Todos são. Independente de ter nascido em outra pátria, eles são, ter a cidadania são, mas assim, estou me referindo a ter nascido na Alemanha, todos nasceram na Alemanha. 78 na Argentina, a mesma coisa. 82 os italianos, até que enfim a Itália ganhou sem nenhum naturalizado, foi em 82. Em 1986 a Argentina também só tinha jogadores nascidos na Argentina. Em 1990 a Alemanha Ocidental ainda era a Alemanha Ocidental, apesar do Muro de Berlim ter caído em 89. A Alemanha Ocidental ainda jogou a Copa do Mundo como a Alemanha Ocidental, não unificada ainda em 1990, até porque ela tinha se classificado como tal. Em 1989 nas eliminatórias também não tinha nenhum naturalizado.
Em 1994 o Brasil novamente não tinha nenhum naturalizado, e aí chegamos, né? 1998, era da globalização. A França, ela tinha 5 jogadores naturalizados em seu elenco. 5 jogadores já é muita coisa, né? Mais que a Itália nos anos 30, onde você podia até mudar de seleção naquela época. Você queria jogar pela Itália, depois jogar pela Espanha. Di Stefano jogou em 3 seleções, Colômbia, Argentina e Espanha, só para ter uma ideia. Naquela época podia, né? Até os anos 70, podia fazer essas mudanças. Mas no caso, a França, basicamente, ela contava em 1998, quando foi campeã, com o Vieira, né? Que nasceu no Senegal. O Thuram, que nasceu em Guadalupe, que é colônia francesa, mas não é França. 2. O Trezeguet, que nasceu na Argentina, apesar do nome, né, os pais franceses, mas ele nasceu na Argentina. 3. O Marcel Desailly, capitão, zagueirão, que depois virou capitão, o capitão na época era o Blanc, nasceu em Gana. 4. E o Carembó, que nasceu na Nova Caledônia, volante Carembó, que Nova Caledônia também é colônia francesa, né? Então, assim, se a gente for considerar que é colônia francesa, o cara é francês também, né? Mas, como não nasceu na França em si, no território francês em si, a gente considera aí como naturalizados, né? 5 jogadores naturalizados em 1998. Em 2002 deu o Brasil de novo, só com jogadores nascidos aqui. O Brasil nunca investiu nessa coisa de importar jogadores, né? De naturalizar jogadores. Em 2006 tivemos 2 jogadores, a Itália foi campeã em 2006, tivemos 2 jogadores naturalizados. A Itália não tem jeito, né? Das 4 Copas do Mundo que ganhou, 3 tinham jogadores naturalizados, né? Mais de um, né? Tinha o Perrota, que era titular, jogou até como titular, mas não era bom jogador, que nasceu na Inglaterra, apesar do nome Perrota bem italiano, né? Ele ser filho de italiano, mas nasceu na Inglaterra. E o Camoranesi, esse foi titular, inclusive, na final, que nasceu na Argentina. O Camoranesi, o Mauro Camoranesi, que era um ótimo jogador. A Argentina perdeu um grande jogador, né? Poderia ter sido jogador titular da seleção argentina facilmente. O Camoranesi foi campeão do mundo pela Itália em 2006. Em 2010 a Espanha não tinha, né? Eu até procurei, pensei que o Marco Senna estava na seleção espanhola, mas o Marco Senna estava na Euro 2008, foi campeão da Euro, mas campeão do mundo. Não tinha nenhum não espanhol, né? Tinha muitos catalães que não querem ser espanhóis, mas ainda fazem parte da Espanha, pelo menos geograficamente, geopoliticamente. Em 2014 tínhamos 2 poloneses na Alemanha, que foi campeão do mundo, né? 2 atacantes poloneses, né? O Podolski nasceu na fronteira alemã, nasceu na Polônia, e o Miroslav Klose, né? Artilheiro de todas as Copas do Mundo, com 16 gols. Ele não é alemão de nascença, né? Ele nasceu na Polônia. Tem 16 gols. O Klose superou o Ronaldo, inclusive, nessa Copa do Mundo de 2014. Em 2018, a minha maior curiosidade, né? Porque todo mundo falava que a seleção da França é multiétnica, é muita gente que veio de fora e piriri pororó puru. Tudo bem, tem estrangeiros, 3, mas só 3. Todo mundo dizia que era a seleção africana que estava vestindo a camisa da França na Copa do Mundo. Se a gente considerar os pais desses jogadores, tudo bem, a maioria nasceu fora da França, mas os jogadores em si, dos 23, 20 nasceram no território francês, 20 são nascidos dentro da França, inclusive o Mbappé, né, que foi um dos craques da Copa, revelação da Copa, nasceu em Paris, então não conta, gente, ele é francês, nasceu na França, é francês. Então, o que todo mundo falar, né? Todo mundo fez vídeo, aquela coisa politizada, dizer, não, olha aí, os africanos é que conquistaram a Copa do Mundo para a França. E, tudo bem, são descendentes de africanos, assim como o Brasil está cheio de descendentes de africanos que ganharam Copas do Mundo à torta e à direita. Você acha que o Pelé era descendente de sueco, quase que não sai agora, de dinamarquês, o Pelé. Por exemplo, o Garrincha nem tanto, mas o Djalma Santos era descendente de alemão, de ariano. Então, Didi, não tem cabimento, né? Então, a gente conta aqui, a gente contabiliza como naturalizado aquele cara que não nasceu naquele território. E da França, que todo mundo dizia que era a França multiétnica, só tem 3 que nasceram fora do território francês. De 20, apenas 3. Eu pensava que tinha muito mais, né, pelo que o pessoal falava. E aqui na pesquisa eu achei o Mandanda, goleiro que nasceu no Congo, goleiro reserva que atual goleiro do Olympique de Marseille, que era o goleiro reserva na Copa do Mundo. Nasceu da República Democrática do Congo, que foi colônia francesa, mas não é mais há muito tempo. O Umtiti, que nasceu em Camarões, isso aí é curioso, o Umtiti que hoje defende o Barcelona.
que foi zagueiro titular, que fez gol na semifinal contra a Bélgica. E temos também o Lemar, que jogou poucas partidas na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, que a França foi campeã, que nasceu em Guadalupe, que também ainda hoje é colônia francesa. Né? Nas nossas pesquisas, gente, só 3 aí da França, para quem dizia que era mais, né? Quebrou a cara. Nas nossas pesquisas, gente, isso aí pode vir alguém aqui contrastar, fazer outra pesquisa, dizer que tinha mais gente, mas assim, na nossa pesquisa a gente achou 4 da Itália em 34, mais 2 da Itália em 38,6, mais 5 da França em 1998, 11, mais 2 da Itália em 2000, a Itália é a que mais gosta de importar jogadores, né? Em 2006, 13, mais 2 da Alemanha em 2014, 15, e mais 3 da França em 2018, 18. Então são 18 jogadores naturalizados até hoje que foram campeões do mundo, foram campeões mundiais. Desses daí, na minha opinião, os melhores, os 3 melhores, vou escolher os 3 melhores naturalizados da história aí que foram campeões do mundo. O Vieira em terceiro, que a Moranese era muito bom também, né? O Vieira em terceiro. Em segundo lugar, na minha opinião, aí entra o... Quem eu vou colocar de segundo lugar? Cara, o Vieira fica em terceiro. O Vieira jogava muito ali no Arsenal. Em segundo lugar, o Thuram. Trezeguet foi muito bom, fez gol de título da Euro para a França em 2000, mas o Thuram jogava demais. E em primeiro lugar, na minha opinião, o Miroslav Klose, né? O cara faz 16 gols em Copas do Mundo, conquistou uma Copa do Mundo, levou a Alemanha a mais 2 terceiros lugares em Copa do Mundo. Então, Miroslav Klose, para mim, dos estrangeiros, dos naturalizados, para mim é o melhor de todos, esses 18 que foram citados aqui. Ok? Só uma curiosidadezinha, nada demais, nada que vai mudar a sua vida, mas que faz parte da história do esporte. Gostou? Dá uma curtida. Não gostou? Faz comentário aí embaixo. Chama a galera para curtir o canal, gente. Além de se inscrever, vocês chama os amigos para se inscrever, porque o canal tem muito conteúdo bom vindo por aí, ok? Até a próxima e valeu!